Facebook levar o meu boa tarde do pessoal, mas estou convidando para o curso básico do Espiritismo, às quintas-feiras, das 20h30 às 22 horas. E também para a Escola de Aprendiz do Evangelho, que acontece todas as quintas-feiras, das 14 horas às 15h30. Sejam todos bem-vindos. Aproveito também para convidá-los à pré-mocidade. Isso? Isso. Que acontece todos os sábados, das 15h30. Acho que 16 a mocidade. Mudou. 16 até 17h30. Mais ou menos isso. Então é muito interessante para que a gente possa oferecer aos nossos jovens uma reflexão maior e melhor a respeito dele mesmo, baseado nos ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante nos dias de hoje, para você dar uma base, para que ele possa se orientar na caminhada terrena dele, já conhecendo, sabendo aprender, aprendendo a dosar as suas emoções, conduzir os seus pensamentos, e isso é muito importante para qualquer um, não só o jovem, mas o adulto também, Então sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa elevação, vamos nos conectar com o nosso mentor individual, este amigo carinhoso, que nos abraça, que nos sustenta em todos os momentos em que a gente eleva os nossos pensamentos pedindo ajuda. Que ele possa nos acompanhar até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. E vamos sentir o seu abraço carinhoso, acalmando os nossos corações, aquietando as nossas mentes, que ela possa serenar sempre os nossos corações, dulcificar as nossas palavras. E assim vamos nos dirigir a Jesus, nosso Mestre amado, nosso modelo, e vamos agradecer pelo seu Evangelho de luz, pelas suas orientações benditas, que nós possamos vivenciar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Não só na hora que a gente vem para a casa espírita, mas no nosso dia a dia, em todos os momentos. E assim, nos sentirmos pessoas melhores, capazes de fazer o bem, capazes de amar, capazes de perdoar, porque foi esse ensinamento que ele nos deixou com muita força e precisamos abraçá-lo para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade. Vamos assim nos dirigindo ao Pai, agradecer por todas as reencarnações pretéritas, especialmente por esta oportunidade bendita presente que nós tivemos, para que a gente possa aprender um pouco mais, um pouco melhor, errarmos menos, alcançar a nossa liberdade com consciência, com responsabilidade. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje o nosso assunto é sobre a fé, E às vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu quero tanto uma coisa, eu quero tanto acreditar naquilo, mas na hora H falho, Eu acho que a minha fé é insuficiente para eu me colocar diante de Deus, fazer as minhas rogativas e sentir essa fé no meu coração. Porque a fé a gente precisa se aliar muito com
a vontade, o esforço. Porque às vezes as pessoas misturam a crença e fé, né? Eu creio é diferente de eu tenho fé. Porque, como diz o Consolador, Emmanuel, diz assim: a crença é o primeiro passo, a fé vem em seguida. E depois, como resultado, é a transformação moral, física, moral, mental e espiritual. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar conquistas materiais, as quais não se realizam quando temos dúvidas. Então, ele está dizendo que a gente já traz essa fé inata, ela está dentro da gente. Nós precisamos desenvolvê-la, nós precisamos acreditar em alguma coisa, seja material, seja espiritual, seja moral, e ali a gente depositar a nossa confiança, depositar a nossa vontade, depositar o nosso esforço, para que a gente possa conquistar essa fé realmente viva dentro de nós. E nós precisamos dessa fé na nossa vida material. Muitas vezes nós dizemos: eu gostaria tanto de trabalhar naquela firma, eu gostaria tanto de fazer determinada faculdade. Mas será que o esforço que a gente faz, né, é suficiente para que a gente chegue lá? Então é preciso que a gente tenha muita vontade, se esforce bastante. E também a gente veja se, porque tem gente que fala assim: ah, fulano é um sortudo, teve muita sorte. E o que é a sorte? É a capacidade e a oportunidade juntas, né? Eu preciso ter uma capacidade e preciso ter uma oportunidade. Tem muitos dos nossos irmãos que a gente sabe que tem muita capacidade, mas não tem oportunidade, né? Nós estamos vivendo num mundo muito desigual, que oportunidades às vezes não chegam até aquilo que realmente tem. Então a gente precisa provar, e para isso a gente tem que se esforçar, trabalhar muito, mostrar que a gente tem capacidade, para que as pessoas percebam e nos dê a oportunidade. Então eu preciso ter fé naquilo que eu busco. É difícil? É difícil. Então eu posso acreditar, mas isso não quer dizer que eu tenha fé. Às vezes eu acredito em algo que, quando chega na hora, eu não tenho tanta certeza se eu vou conseguir. Eu acredito em Deus, eu acredito nos nossos amigos espirituais, eu acredito nos santos, nos anjos, mas se alguma coisa der errado para mim, a minha fé, a minha crença, ela foi por água abaixo. Então ela parou na crença, ela não chegou na fé. Que a fé a gente precisa mais, trabalhar muito mais. Ela exige muito mais de nós. E nós temos a certeza que temos a capacidade de fazer o que a gente quiser, nos transformar para melhor, né? Nós sabemos disso. E vindo para o lado espiritual, é a mesma coisa. Eu preciso fortalecer a minha fé. Não é num passe de mágica que eu vou fortalecer a minha fé. É nas coisas do dia a dia, é nas minhas crenças que eu deposito confiança, deposito vontade, esforço, e eu vou ter o retorno. Aí sim, eu acredito, eu tenho fé. Porque eu raciocinei, né? Eu vi com o olhar da razão diante dos fatos e eu cheguei à conclusão de aquilo é fé. Isso se chama fé, né? É como eu falei, a gente acredita em Deus e tudo, mas na hora da doença a gente fala: não, Deus não existe, Deus esqueceu de mim, começa a blasfemar, não é isso? É lógico que a pessoa está doente, está num estado um pouco adoecido, não só do corpo, às vezes da mente. Porque quando o corpo adoece, a mente também.
Quando a mente está doente, o corpo também. Né? Então, por um motivo ou por outro, a gente perde a nossa fé rapidinho. E é preciso que a gente se reconstrua espiritualmente, moralmente e acredite na nossa capacidade de conquistar essa fé verdadeira. Como eles falam assim? Existe a fé cega, a fé humana é aquela que a gente traz dentro da gente. Desde do começo da humanidade, os nossos irmãos, eles tinham fé. Eles acreditavam que existia um Deus, existia uma força maior. Não é isso? E eles pediam, eles rogavam, acreditavam naquilo. Ele apostava todos os esforços naquela fé. Então, essa fé inata é que a gente traz com a gente, de muitas vivências. E existe a fé raciocinada, que é a fé inabalável, essa que a gente tem que provar que ela existe. E a fé cega, que infelizmente são dogmas, né? A gente sabe que muitas filosofias, ela transmite essa ideologia de uma verdade que ela não é uma verdade que ela prega, ela oferece, e as pessoas às vezes abraçam aquilo sem entender por quê. Porque eu confio em fulano, porque eu confio nessa doutrina, porque eu confio no meu mestre espiritual, né? E eu vou abraçando. Isso aí é uma, como dizer assim, é você procurando conforto, né? Então você está se confortando com aquilo para você basta. E às vezes quando acontece os entraves, quando acontece, ela como se desfaz assim, ó, na sua frente, aquela fé. Então, olha, o dogma do campo filosófico é uma crença, doutrina imposta. Ela foi imposta a você. E você aceitou, você abraçou sem questionar. Isso é cega. Porque uma hora isso não vai dar continuidade. Então, não admite compensação. Né? Foi aquilo que eu ouvi, foi aquilo que fulano falou, ele sabe mais do que eu, então eu devo acreditar, eu devo aceitar. E não é bem assim. Né? Porque o crente, ele gosta de se sentir numa zona de conforto. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso rezar, né? Eu só preciso contribuir, eu só preciso fazer o que me mandam, que eu vou ser salvo. Que Deus vai me aprovar desta forma. Se eu for diferente, opa, cadê Deus? Quem está se dirigindo a você é o demônio. O demônio para espiritismo não existe. Existe, né? Pessoas, porque lá do lado de lá, eles são da mesma forma que somos aqui. Pessoas boas, pessoas más, pessoas que vivem na maldade, pessoas que querem fazer o bem. São assim. Nós vamos chegar lá do jeito que nós estamos aqui. E é por isso que tem esse vai e vem, para que a gente se melhore como espírito. Então a gente precisa sim questionar, não estar numa zona de conforto, porque isso é muito ruim. Porque, como ele diz, a fé cega, como o próprio nome diz, aceita tudo sem verificação, sem questionar nada, tanto verdadeiro quanto falso. E a qualquer hora tudo pode desmoronar. Levado a excesso, pode produzir fanatismo. Não é isso? Às vezes as pessoas, não é só uma fé não, viu? É qualquer pensamento ideológico que você tenha, você pode chegar ao fanatismo. Isso é muito perigoso, você perde a razão por falta de olhar com a razão os fatos. Nós estamos vendo acontecendo no nosso mundo de hoje, no nosso cotidiano. As pessoas vão perdendo o equilíbrio, né? Porque ela está ali, ó, fanatizada por aquilo. Ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar. Então ela está numa ideologia que pregaram para ela e ela abraçou e ela aceitou.
Então ela não vê mais nada, nem aqui, nem aqui. Nem aqui. Só vê aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é que eu estou acreditando? Por que eu estou acreditando? Para quê? Isso vai me trazer benefícios? Isso vai contribuir com o meu progresso espiritual? Então nós precisamos pensar. Nós somos seres pensantes. Né? Nós temos inteligência. Então nós temos a obrigação de pensar, de refletir, de analisar qualquer coisa que nos ofereça. Isso é muito importante, porque senão a gente entra nesse ritmo aqui. Quando a gente menos espera, nós estamos fanáticos, ou estamos perdidos, ou estamos sem acreditar em nada. Eu agora não quero acreditar mais. Eu fui naquele templo religioso, eu cheguei à conclusão de que aquilo não me serve. Eu descobri, depois de muito tempo, que não era verdade aquilo. Fui no outro, a mesma coisa. Fui no outro, a mesma coisa. Ele não se encontrou ainda. Por quê? Porque ele não pensa, ele não raciocina como deveria ser. O que é que eu estou buscando? Né? A gente tem que fazer essa pergunta para a gente. O que eu me interesso em buscar? É isso que estão oferecendo ali? Então eu vou aceitar aquilo, mas eu vou buscar conhecimento a respeito daquilo, para depois eu não me sentir dessa forma. Então nós precisamos nos aliar à fé raciocinada. O mundo de hoje não cabe mais essa fé cega. Nós estamos numa transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Entendeu? Então a gente precisa se aliar à fé raciocinada, é essa que pensa, é essa que analisa, é essa que escolhe. Nós temos livre escolha, então precisamos tomar cuidado para escolher o melhor, sabendo, nos tomando consciência daquilo, se realmente aquilo é o melhor para a gente. Então, todos os fatos a gente precisa trazer a razão, se apoiar na lógica daquilo, se tem lógica aquilo, né? Se a gente não conseguir entender essa lógica, vamos perguntar a outra pessoa que acredita naquilo, por que tem lógica para você? Não é que você vai fazer a mesma coisa, mas você vai pensar em cima do pensamento dele, trazer para você se aquilo realmente é possível, se aquilo realmente favorece a nossa evolução. Então, como diz o Kardec, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E para ter fé é preciso uma base. E esta base é a inteligência perfeita do que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, essa frase aqui, essa máxima de Kardec, ela é muito profunda e a gente tem que adentrar isso para entender o que ele está querendo dizer. Né? Não basta só ver, é preciso compreender para que a gente possa aceitar ou não. Encarar a razão, ali os fatos diante da razão, para que a gente não se engane. Então, a gente precisa ver que Jesus, ele nos trouxe o amor, nos trouxe o perdão, nos trouxe uma reflexão muito grande quando ele diz: a fé remove montanhas. E a gente pensa, que montanhas são essas? Né? Que montanhas são essas? Eu tenho essas montanhas. Eu preciso remover essas montanhas, eu preciso. No campo material, no campo espiritual, eu preciso remover essas montanhas, que é as nossas imperfeições, as nossas incompreensões, os nossos preconceitos, o nosso egoísmo, né? E a má vontade, as resistências que às vezes nós temos
e a má vontade, ou a pouca vontade que nós temos, né? E cuidar melhor, observar melhor as nossas palavras e as nossas ações. Então, as montanhas nossas são difíceis, mas nós podemos, porque sabemos que temos capacidade de nos tornarmos pessoas melhores. E para nos tornarmos pessoas melhores, é preciso que resolvamos remover essas montanhas nossas. Que isso é um entrave na nossa vida. Isso nos atrapalha de caminhar. Isso nos atrapalha de evoluir. E assim, nós vamos pensar e refletir a respeito dessa mensagem de Jesus, da nossa fé, das nossas montanhas. E vamos assim, encerrando o nosso assunto de hoje, nos elevando mais uma vez, buscando os nossos melhores sentimentos e fluidos, oferecendo a esses espíritos abnegados para que possam manipular esses fluidos de acordo com a necessidade de cada um doente, seja do corpo, seja da alma. Vibremos pelo planeta, pelo nosso Brasil, por esses países que estão em guerras, por estes países e cidades e locais onde a natureza chega com força, trazendo sofrimento para muita gente. Vamos vibrar por esses irmãos que perderam seus entes queridos, aqueles que já estão do lado de lá. Vibremos por essas pessoas que estão ajudando, dando o melhor de si. Vamos continuar vibrando durante todo o tempo por esses nossos irmãos que sofrem neste momento. E assim nós dizemos, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Bom atendimento, bom tratamento.